Olá, o Justiça em Questão está começando e nesta edição vamos falar sobre as iniciativas das APACs no combate à Covid-19. Foi derrubado o texto que impedia a doação de sangue por homossexuais. Conheça o trabalho da Justiça, seja para decidir se um caso configura mero aborrecimento ou dano moral, seja na coordenadoria que trata exclusivamente de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Moedas digitais estão entre os assuntos mais comentados da atualidade, mas é preciso cautela para investir. E teremos nossos quadros que divertem, ensinam e entretêm com curiosidades. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Vamos começar mostrando a ação solidária desenvolvida na comarca de Inhapim por pessoas em cumprimento de pena. Em tempos de pandemia, a iniciativa distribui proteção para toda Minas Gerais. A reportagem é de Cristiane Antúnia. Enquanto os cientistas que pesquisam ao redor do mundo não descobrem a vacina que vai controlar a circulação do novo coronavírus, o momento pede a responsabilidade individual nas práticas de prevenção. Uma forma simples e eficiente para diminuir o avanço da doença é o uso de máscaras artesanais. E com o objetivo de potencializar a produção desse equipamento de precaução, as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, foram em busca de técnicas, insumos e parcerias para criar uma rede de solidariedade. O resultado desse esforço são milhares de máscaras, luvas e jalecos distribuídos em hospitais, asilos, postos de saúde, presídios e várias outras instituições. A meta é envolver nesse mutirão cerca de 400 recuperandos de unidades espalhadas por toda Minas Gerais. Na APAC de Inhapim, por exemplo, seguindo todas as regras de segurança, a produção desses itens não para. E é importante para todos os envolvidos no processo. Esses equipamentos, essas máscaras e uniformes estão sendo direcionados para os próprios agentes de saúde e agentes penitenciários do sistema carcerário comum da comarca. É muito importante esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelos recuperandos, para a finalidade, ao meu ver, essencial e principal da pena, que é a ressocialização. Uma vez que, contribuindo com a comunidade, principalmente numa situação tão problemática como a atual, faz com que esses recuperandos tenham uma sensação de pertencimento e, para a sociedade, desmistifica um pouco o preconceito já gerado com relação a essas pessoas que receberam uma sentença penal condenatória. Os recuperandos participam com interesse na produção desses acessórios, trabalham com dedicação, entendem o momento único que o país vive e se sentem valorizados com a tarefa. Me sinto grato por poder estar ajudando outras pessoas a se proteger também, assim como nós somos protegidos. Esses são os capotes a qual nós estamos produzindo aqui. Né? Tem esses capotes, também tem as máscaras. Nós estamos produzindo para que também nós também usar elas também. Para que nós também possamos estar protegidos também da Covid-19, né? E estamos aí enfrentando essa pandemia e em breve vai passar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Essa atividade de ressocialização do recuperando, que atende a uma demanda do mercado para o benefício de toda a sociedade, é possível através de parcerias. Os recursos estão vindo proveniente do Estado, de Minas Gerais ou do governo federal, de tal modo que as prefeituras locais da comarca fazem a disponibilização desses materiais via essa parceria com a APAC para a produção das máscaras e capotes. Essa campanha vai durar enquanto existir a pandemia e também já estamos conversando para que essa parceria entre as prefeituras da comarca que estão disponibilizando os insumos continuem também para a fabricação desses materiais para uso contínuo. Está aí uma iniciativa solidária que oferece aos recuperandos que estão em privação de liberdade uma possibilidade de contribuir para a coletividade e desenvolver seu potencial como indivíduos, cidadãos e profissionais.
A ideia de um sistema eletrônico e anônimo de pagamento foi concebida em 1998 pelo engenheiro da computação chinês Wei Dai. O Bitcoin, que surgiu em 2009, rapidamente se popularizou. Hoje existem diferentes moedas digitais e várias empresas que aceitam negociar com elas. Investir alguns reais e vê-los se transformarem em milhares de criptomoedas atraiu algumas pessoas. Mas é seguro? Veja na entrevista. Cada vez mais as pessoas têm sido atraídas pela oferta e investimento em moedas digitais na internet. Para falar sobre os riscos dessas transações, eu converso com Alexandre Ateniense, que é advogado especialista em direito digital. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer novamente falar com os telespectadores do programa Justiça em Questão. O que mudou aí, do tempo que essas moedas têm sido oferecidas, já mais ou menos uma década e meia, 2 décadas, O que mudou de lá para cá na utilização das criptomoedas? Houve, sem dúvida alguma, uma expansão muito grande da forma como essas moedas passaram a ser utilizadas, uma vez que a facilidade de fazer transferências de remessa de valores para o exterior e, sobretudo, o aspecto que chama muita atenção, que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é uma moeda anônima, que não está dentro do controle do Banco Central de cada país, fez com que, para determinados tipos de negócio, fosse a solução ideal para operar meios de pagamento. Essas moedas ainda, o investimento em criptomoeda ainda é um investimento sem proteção legal? A regulamentação, especificamente, ainda nós não atingimos. Nós estamos numa fase que o Banco Central está fazendo um teste, um ambiente de teste regulatório que chama-se Sandbox, para que, fazendo essa emulação de como é que se poderia regulamentar essas transações, numa próxima etapa, nós atingiríamos mais maturidade para poder, então, fazer a regulamentação das criptomoedas. Entretanto, por outro lado, sob o aspecto tributário, a Receita Federal obriga que todas essas empresas, essas exchanges que fazem essas inúmeras transações diárias de compra e venda de criptomoedas, declarem todas as transações que acontecem, bem como é necessário também que se faça declaração disso no imposto de renda. Por esse motivo, a tendência, inequivocamente, é a gente buscar algum nível de regulamentação para proteger todos aqueles que, de uma forma muito crescente, têm utilizado. Só para deixar um dado interessante, o Brasil, em termos de proporção quanto ao número da população e o volume de moedas de criptomoedas que são transacionadas, é o segundo país do mundo. Então, isso revela a popularidade que essa modalidade de pagamento já atingiu por aqui, o que, obviamente, revela também que nós temos muitos problemas que precisem dessa regulamentação. A pessoa que se interessa por um tipo de transação desse tipo, ou até investimento, o que ele deve fazer? Que cuidados ele deve ter? Existem cuidados para isso? Claro, existem vários cuidados e, sobretudo, porque vamos fazer uma analogia com as ações em bolsa. É um investimento de risco, o mercado pode variar bastante o valor. Nós já tivemos no ano passado e no ano retrasado uma oscilação muito grande em termos de valor, o que significa dizer que quem quer utilizar a criptomoeda, por exemplo, para fazer uma transferência de valores para o exterior, fazer um pagamento fora do Brasil, talvez, sendo essa uma medida pontual, o risco seja menor. Agora, em se tratando, por exemplo, de fazer investimento, é necessário que a pessoa que passa a optar por esse tipo de solução tenha que acompanhar diariamente e tenha que entender bem desse mercado, porque a oscilação tem sido muito grande. E se você não acompanhar a hora certa de comprar ou de vender, a chance de perda é iminente, sobretudo em decorrência desse perfil histórico dos últimos anos. No quadro Seu Direito, suas dúvidas são respondidas por desembargadores, juízes ou especialistas no assunto. A Vanusa, de Ibirité, pergunta sobre a possibilidade de fazer um tratamento de fertilidade pelo SUS. Quem traz a resposta é a juíza Aline Damasceno, da comarca de Guanhães.
O direito à saúde é assegurado a todos e é um dever do Estado nos termos da Constituição Federal. Dessa forma, o Poder Judiciário pode ser racionado para preservar esse direito. Contudo, alguns requisitos têm que ser observados. Se o tratamento ou medicamento já é fornecido pela rede pública de saúde, basta que a parte interessada demonstre a recusa injustificada do órgão público em fornecê-lo e demonstre a necessidade por meio de um relatório médico circunstanciado. Se o tratamento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, é necessário que o paciente demonstre que ele já foi aprovado pela Anvisa, bem como a necessidade específica naquele caso concreto, a partir da ineficácia dos tratamentos ou medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Em relação aos procedimentos eletivos, é imprescindível que a parte interessada se submeta a uma fila de espera. Essa fila de espera tem como finalidade assegurar que todas as pessoas na mesma situação venham a ser atendidas pelo poder público. Um exemplo são os tratamentos de fertilização in vitro. Para ajuizamento da ação judicial nessa área, é necessário que o paciente demonstre que houve inobservância a essa fila de espera ou uma demora injustificada. E no próximo bloco vamos falar sobre o fim da restrição à doação de sangue por homens gays. Não saia daí. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora um assunto que merece a atenção de todos: a violência contra a mulher, em casa e no seio da própria família. Desde 2011, o TJMG possui uma coordenadoria específica para tratar do tema. Confira a entrevista com a nova superintendente da Concive, a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. O que motiva a senhora estar à frente dessa coordenadoria em um cenário que traz diariamente casos trágicos de violência contra a mulher, casos que aumentaram nesse período devido ao isolamento social imposto pela pandemia? A possibilidade de um exército de seres humanos, homens e mulheres, juízes e juízas, de primeiro e segundo grau, servidores, servidoras, engajarem numa campanha que possibilite a oportunidade igual para homens e mulheres, que possa trazer uma vida mais harmoniosa entre homens e mulheres, que as ações concretas que possamos desenvolver possibilite à mulher o enfrentamento desse problema tão sério que é a violência doméstica no lar e também a superação. Quais os projetos e ações que a senhora pretende desenvolver nesses anos de gestão? Fortalecer a necessidade de trabalhar a família, trabalhar a criança, o adolescente, em parcerias importantes que serão feitas com as coordenadorias afetas a essa área. Por causa da pandemia, a Semana Justiça pela Paz em Casa, que é uma campanha anual de combate à violência contra a mulher e que envolve todos os tribunais do país, sofreu alterações. Haverá programação e, inclusive agora em agosto, no mês que sempre tem ações? Sim, 14º ano da Lei Maria da Penha, teremos distribuição de máscaras de tecido e descartáveis com folhetos autoexplicativos para o primeiro socorro à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Teremos texto acadêmico festejando a importância dessa Lei Maria da Penha, demonstrando que a violência doméstica pode acontecer em qualquer camada social. E a importância da mulher se colocar no lugar da outra, a empatia, sem julgamentos, trazendo o conceito que nós conhecemos como sororidade. Falando a Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em agosto de 2006, ela trouxe várias conquistas, ela é considerada uma das melhores do mundo, inclusive pela ONU. Mas para a senhora, o que precisa ser melhorado no Brasil para que o combate à violência familiar e doméstica seja cada vez mais eficaz? O diálogo entre os poderes constituídos e as instituições da sociedade civil, trazendo um projeto social irradiado, ampliado, que ele converse, que ele dialogue, porque as ideias são maravilhosas, as estruturas existem, mas não são usadas em toda a sua capacidade e amplitude.
E falando sobre violências, a exclusão também é uma delas. Mas os homens gays alcançaram uma conquista nessa batalha. A proibição da doação de sangue por homossexuais foi retirada das normas do Ministério da Saúde e da Anvisa. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional o impedimento para que gays do sexo masculino doassem sangue. Dispositivos de normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vedavam a doação por, abre aspas, homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras sexuais destes nos 12 meses antecedentes, fecha aspas. Uma regra que causava constrangimento a diversas pessoas, entre elas o Alex. Eu me lembro, desde o meu primeiro emprego, que era numa empresa de call center, que tinha campanhas, né, de doação de sangue. Só que eu sempre fiquei constrangido de participar dessas campanhas, mesmo querendo, né, contribuir, querendo ajudar, sabendo que eu, como um homem gay, não poderia fazer a doação, que assim, né, quando eu chegasse no Hemocentro, participasse das entrevistas, eu já seria desclassificado. Uma barreira considerada por ativistas do movimento LGBTQIA+, como preconceito. Nos impactava porque nos proibia de sermos solidárias com os outros seres humanos. Mas nos impactava também porque ao negar o nosso sangue, simplesmente por sermos quem somos, essa negação dava a certeza a uma narrativa do ódio, a uma narrativa ofensiva, que diz que o nosso sangue não serve, que o nosso sangue é um sangue doente. Após a decisão, hemocentros do país começaram uma mudança de posicionamento. Em Minas Gerais foi editada uma lei que altera o Código de Saúde do Estado. Com a decisão do STF em cumprimento à Lei Estadual 23654, a Fundação Hemominas, desde o dia 12 de junho, excluiu do questionário de avaliação da triagem clínica o critério que impedia a doação de sangue de homens que fizeram sexo com outros homens nos últimos 12 meses. O tipo sanguíneo pode até ser diferente, mas o pensamento é um só. Então, essa mudança paradigmática, após a decisão do STF, ela atinge positivamente a toda a nossa população. Eu acho que isso é uma vitória nossa enquanto humanidade, não só em relação à comunidade LGBT. A torcida agora é para elevar o número de doadores. E a nossa expectativa é que aumentem os comparecimentos, principalmente nesse momento que nós vivenciamos a pandemia. Os nossos estoques estão críticos. E chegou a hora daquela ajudinha para decifrar o significado de termos e expressões jurídicas. Vem aí o ABC do Judiciário. Lato sensu é uma expressão que significa em sentido amplo e indica que a interpretação do termo deve ser o mais abrangente possível. Tem como contrapartida stricto sensu, que quer dizer em sentido limitado, originalmente utilizada para identificar que algo deve ser compreendido em sentido estrito, sem ampliações ou modificações. E daqui a pouco, há casos em que um lado afirma ter sofrido dano e outro nega ou diz que foi apenas amolação ou falta de sorte. É dano moral ou mero aborrecimento? Você confere no próximo bloco. Voltamos já. O Justiça em Questão está de volta. Ações solicitando indenização por danos morais são comuns na justiça brasileira. Como avaliar um prejuízo ou sofrimento que muitas vezes parece subjetivo? Saiba na reportagem de Silvana Monteiro. Levantar com o pé esquerdo, acordar com a bruxa solta, sair com a maré brava. Todo mundo sabe o que é viver um momento ruim, mas até que ponto uma situação pode ser tratada como mero aborrecimento ou dano moral? Já viveu um mero aborrecimento? Acho que não. Não? Não. Você nunca foi aborrecido? Não, sou muito calma. É uma coisa muito complexa que a gente tem que olhar o caso concreto, né? Mero aborrecimento é uma coisa simples, danos morais é uma coisa mais séria, né? A Justiça recebe muitos pedidos de danos morais. A decisão judicial vai depender de uma série de fatores.
Normalmente, as discussões sobre a diferença entre dano moral e mero aborrecimento se limitam ao caráter subjetivo das situações, pois o que pode ser considerado por uma pessoa como algo corriqueiro pode causar em outra um sofrimento profundo. Na justiça, os julgamentos vão além da subjetividade. Os magistrados se baseiam em provas testemunhais, em documentos e até em perícia para julgar os processos dessa natureza. Todos os elementos que possam vir a somar no sentido do que ele alega do dano sofrido, do dano moral que ele alega ter sofrido, tudo isso contribui para que o julgador faça a formação de seu convencimento a favor dessa pessoa. Ali, então, a definição final, o resultado final, vai depender muito disso, do que existe de prova a respeito do que está sendo alegado. O dano moral se define pelo abalo psíquico, intelectual ou moral que uma pessoa sofre, seja ele por ataque à honra, intimidade, imagem, nome, privacidade ou até mesmo à integridade física. O Francisco soube definir bem essa questão. Mero aborrecimento seria uma coisa assim passageira, né? E tudo. Agora, dano moral, vamos dizer assim, a grosso modo, uma coisa permanente que dura mais tempo, né? Que você fica mais sentindo com aquilo, seria isso? O valor da indenização por danos morais é definido para compensar a extensão do sofrimento e não para enriquecer a vítima. Por isso, os magistrados sempre definem a quantia a ser paga pelo ofensor com base no dano provocado à honra do ofendido. É perfeitamente possível, essa pessoa que perdeu, ela tem o direito de fazer um recurso para que uma instância superior, como por exemplo nós no Tribunal de Justiça, possamos reavaliar o caso e eventualmente existem essas situações em que o desembargador no tribunal tenha um entendimento contrário do juiz de primeira instância e reverta a decisão. Fique agora com as decisões que foram destaque no estado. Um homem será indenizado em R$80 mil por um posto de combustível onde sofreu ofensas, foi roubado e teve o corpo queimado. O cliente foi à loja de conveniência do estabelecimento em Belo Horizonte, sacou o dinheiro e se sentou. Enquanto bebia cerveja, foi abordado por 2 homens. Durante a conversa, eles notaram que a vítima era gay e começaram a hostilizá-lo e a agredi-lo. A dupla também tomou dele a quantia sacada. Um dos suspeitos comprou gasolina, derramou o líquido na vítima e ateou fogo. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O agredido recorreu. Ele disse que o frentista agravou os ferimentos porque tentou socorrê-lo jogando água em seu corpo. O TJMG entendeu que estavam comprovados a agressão e o dano à aparência do homem, que ficou com cicatrizes das queimaduras. Na cidade de Carmo do Rio Claro, também um caso envolvendo discriminação. 2 pessoas que agrediram física e verbalmente um homossexual terão que indenizá-lo em R$5 mil por danos morais. A vítima caminhava por uma praça da cidade quando foi surpreendido por um homem que o empurrou e o atacou com socos. Em seguida, o agressor começou a ameaçá-lo de morte e ofendê-lo, humilhando-o publicamente. A mãe do agressor, presente no local, também bateu nele. Em primeira instância, a indenização foi de R$5 mil. A vítima pediu o aumento do valor. Os agressores também recorreram, mas a justiça entendeu que a quantia era suficiente para reparar os danos sofridos. O estado de Minas Gerais vai ter que indenizar em R$50 mil a filha de um detento que foi morto dentro de uma penitenciária na comarca de São Sebastião do Paraíso. O homem foi espancado pelos companheiros de cela. A filha da vítima alegou que o estabelecimento prisional foi negligente e omisso porque não impediu o ocorrido. Em primeira instância, a justiça reconheceu os danos morais. O Estado recorreu, mas a 6ª Câmara Cível do TJMG considerou que a administração prisional tem sim a obrigação constitucional de garantir a integridade dos presos. Recebemos mais uma dúvida no quadro Seu Direito. O Fábio, do município de Serra, no Espírito Santo, pergunta sobre a curatela da filha que tem esclerose múltipla. O juiz diretor do Foro de Capelinha e Santa Maria do Suaçuí, Rafael Arrieiro Continentino, dá dicas e orienta a respeito. Fábio, a curatela está prevista lá no Código Civil como um instrumento para fazer com que uma pessoa
maior de idade, mas que apresenta aí algumas deficiências, seja colocada aos cuidados de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Tá? Me faz um favor, depois dê uma olhadinha lá no artigo 1767 do Código Civil. Basta entrar na internet aí e digitar. Tá? Então, Fábio, se através de um processo judicial o Poder Judiciário reconhecer aí a incapacidade física da sua filha, no caso aí uma esclerose, e se você for declarado como curador, forma-se então essa relação de dependência, tá? E sendo a sua filha declarada sua dependente através dessa curatela, você pode incluí-la no plano de saúde como tal, como dependente e não como agregada, tá certo? Nesse sentido, inclusive, existem algumas decisões do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Tá ok? Obrigado aí, um grande abraço. Na próxima edição, a gente esclarece outros assuntos porque o JQ de hoje fica por aqui. Mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Então, comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.